Com Aí, dois aí, tá? eu acho que a gente já tá gravando agora, macho. Eu acredito que sim. Então vamos lá. Essa Beleza. história toda eu quero saber. Só que se você não se importar, a gente vai gravar, vai postar aí. Tá difícil conseguir dev, mano. Tá muito difícil conseguir dev. Tá, De Elixir tá bem, ainda. Tá difícil. tá bem difícil. O que aconteceu aí que eu vejo, Gustavo, é que a pandemia ela acelerou um processo, né, Uhum, de digitalização das coisas, né? E aí você uhum, vê um número absurdo de vagas aí, seja para dev, seja para cloud, uhum. seja para qualquer tipo de vaga de tecnologia, né? E descobrir desenvolvedores Alex já era difícil, né? Aí imagina Nossa. com o mercado do jeito que está aí fica mais complicado ainda. A gente tá vendo muito isso aqui, a gente está com vagas abertas e não e é bem difícil de encontrar gente, né? É. Bem difícil. Eu acho que o E, Alex Pro nesse ponto é o que tá mais ajudando aí, porque é, é de verdade, cara, até fora do Brasil assim, tem várias histórias, tipo, até aqui, onde quando eu tava num outro projeto, teve um cara que via meus vídeos internacionais, ele vou mandar currículo que eu quero trampar com esse cara. Aí ele entrou e uhum, saiu. eu lembro. Mas quem sabe não vai chegar uns caras aí querendo trabalhar com você também, com o Sandro. Eu recebi umas propostas aqui já no LinkedIn Uhum. e de uns projetos na Cloud Devs, um gerente de lá me veio falar comigo mas assim, estou feliz onde eu estou. Por enquanto, eu não estou aberto Uhum. a nada, mas assim, o mercado está bem aquecido, cara. Tá aí a Elix é uma linguagem nova e com grande potencial, dado o poder que ela tem, né? Sim. E tem problemas que você basicamente, tipo, eu pelo menos eu vejo problemas que seria muito mais complicado você resolver em outra linguagem, outras linguagens. E aí o Elix parece muitas vezes a opção mais viável, né, para determinados tipos de problemas. E é isso, cara. Encontrar Dev Elix está um negócio complicado. Eu acho assim que o Alex Pro hoje é um dos principais pontos. Eu não vejo outro ainda de pontos de De como é que a contato, gente né? de contato, né? Tipo um Devs Elix ali. Então eu não vejo nenhum grupo, nenhum movimento de Elixir no Brasil assim, tipo tão diria tanta expressão, né? Quanto eu vejo que o Uhum. Alex Pro tá indo aí. Pô, legal. Então vamos para a parte da nossa conversa. Que a gente está conversando aqui, eu nem perguntei ainda. Fala seu nome, cidade e também fala um pouco mais de você, idade, cidade, seu nome. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas. Boa. Cidade, a gente tem muita coisa para a gente falar de Elixir, cara, e a gente vai ter essas horas para falar aqui. Show. Bora Show, lá. show. Bom, eu me chamo Cadmo, sou aqui do Ceará, né? Nasci numa cidadezinha pequena aqui no Sobral, Ceará, cidade aí do Ciro Gomes, Cid Gomes. Enfim, a cidade é conhecida por ser deles, assim, mas enfim, depois tu corta isso. É, é, Não então, curta eu sou de não. Sobral, eu sou de Sobral, aí acabei que moro aqui em Fortaleza, na capital, por questões de trabalho, né? E sou formado em engenharia de computação pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado em computação também pela própria universidade. Estou decidindo meu doutorado agora, talvez eu entre e comece, mas enfim. Minha carreira de dev tem bastante tempo, eu acho que eu comecei a programar com 17, 18 anos, né? Já antes da faculdade. E na faculdade eu já atuei em alguns projetos de freelance ali com algumas pequenas empresas da cidade, coisa pequena, e daí fui gostando de desenvolver, né? Uhum, E trabalhei em grandes empresas, em projetos de grandes empresas como a LG, a Landesguida, a Toshiba, enfim. Hoje uhum, eu sou desenvolvedor Elix, né? Desenvolvedor Elix, desenvolvedor de software na Swap. A empresa hoje que eu trabalho, sou desenvolvedor back-end, então ali a gente lida com toda a parte de gerenciamento de contas bancárias, enfim, o negócio da Swap basicamente é prover tecnologia para fintechs, então a gente
lida com todo tipo o negócio em si. E a gente tem como a linguagem principal Elixir, né? Foi a linguagem escolhida pela empresa para fazer basicamente tudo. A gente faz tudo em Elixir. E, e é isso, assim. Não sei se tem algum hobby, eu gosto de aeromodelismo, então eu sou fascinado por aviação, eu também surfo ali de vez em Ô, quando, quando louco. dá. Enfim, é isso. Gosto de tocar um violão também, quando dá certo também. Hoje eu tô com o violão aqui para desestressar um pouco. E é isso. Quando eu tenho um tempo também, eu, eu também toco, né? Antigamente, eu acho que todo mundo fala que desenvolvedor é músico frustrado. Fiz conservatório, cara. Fiz 3 conservatórios. Olha aí, rapaz. Só não, Boa. só não virou. Depois comecei a programar Elixir, virou meu hobby programar também. Ah, entendi. Eu arranho, assim. Eu tenho alguns violões aqui, eu arranho. Aí Aí eu tô sim. comprando, tô vendo se eu compro uma sanfona para aprender a tocar sanfona, que é uma vontade que eu tenho também. Mas enfim, eu gosto de música. Música e programação para mim eu não diria que é nem trabalho programar, para mim é meio que um hobby, como tu está dizendo. O dinheiro, o dinheiro acaba que vindo por uma consequência ali que sem dinheiro a gente não vive também. Isso é verdade, cara. Outra pergunta que eu tenho, cara, como é que você me conheceu? Como é que foi essa Então, parada aí? eu estudava Elix sozinho, tem mais ou menos um ano, vai fechar quase uns 2 anos que eu estudava Elix sozinho. Ô, louco, que sorte. E aí eu procurava vídeos ali no YouTube para ver se eu sempre estudei por livro. Eu sempre tive foi uma maneira de eu sempre estudar sozinho mesmo, de estar por livro, por tutorial na internet. Eu tenho esse perfil aqui de correr atrás, sabe? Certo. É difícil eu fazer curso porque às vezes toma mais tempo. E aí eu sempre via os teus vídeos ali no YouTube como uma fonte a mais de informação, né? Então eu mixava ali os vídeos com os livros que eu estudava e tal, enfim, e sempre foi uma fonte assim. Eu não sei se eu tinha, eu acho que eu não tinha outra fonte no Brasil assim de conhecimento Elixir que não fosse os vídeos, os teus vídeos, né? E aí eu não eu vi a propaganda lá do Alex Pro, do Bootcamp. Eu não sei nem como é que tu dá o nome do curso. É Ah, Bootcamp? cara, eu nem dou como bootcamp, velho. Eu costumo falar que é um hell course. Help Ainda tem Course? tem uma parada nos Estados Unidos que se chama, já vou falar do Navy SEALs. Não. Hell, Não. eles chamam de Hell Week. É uma semana que eles estão Ah, para Hell Week. Sim, a Hell Week. Sim, sim, sim. a ideia Eu do li um livro de um IELEX, cara disso aí, né? a ideia do É. IELEX Pro é essa, velho. Você ter uma overdose lá de conteúdo para você. Eu Uhum, resumi tudo, não é nem que eu resumi. Eu compilei tudo quanto é experiência, que você já viu o projeto meu fora do Brasil, né? uhum, Você falou, olha mesmo, mano, o sim, Gustavo tem a mesmo, o que o Gustavo tá ensinando é o que ele tá fazendo. sim, E sim, pois é. o que eu reparo é que tudo que tá lá no IELEX Pro, eu tô num projeto agora com a AWS. Para mim não tem diferença. Mesmo sendo o Google Cloud Uhum, que eu ensino lá. E sim. a ideia é meio, não é nem tanto, é uma ideia de que é uma overdose mesmo de conteúdo de Elixir pra você sair igual você aí. Depois você conta mais como é que tá Uhum, sendo. E aí você viu que é, vamos falar aí que é o curso do Alex Pro, deu propaganda que é teu evento. aham, E aí como é que foi essa parada quando você aham. viu? E aí eu vi lá eu fiz aquela semana lá, né? Aquela semana ali de introdução que tem, aquela semana gratuita, né? E aí eu Uhum. gostei do conteúdo que foi abordado e eu tenho um approach comigo, assim, pro meu crescimento, né? Pro meu crescimento como um profissional. Quando eu faço algum chaveamento de tecnologia, como foi o que foi feito, e eu chaveei, eu desenvolvi outras tecnologias, e aí eu sempre procuro pessoas que estão produzindo conteúdo. Então, você no Brasil, tem outras pessoas nos Estados Unidos, enfim, eu não vou citar nome, mas enfim, e aí eu sempre tento me alinhar com alguém para ver o que essas pessoas estão fazendo e como elas estão codificando, para me ter como base, né? E aí o seu conteúdo foi isso. Aí eu não, eu vou me inscrever aqui no Bootcamp para ver
como esse cara está fazendo, é interessante para mim saber o que, que ele está fazendo e tal. E assim, foi como eu comecei, de fato, essa amizade, que para mim o Gustavo é um amigo que eu tenho, que embora que esteja longe, é um amigo. Hoje, para mim, é um amigo. E a gente sempre está trocando ideia ali, no, entendeu? E assim, foi aí que começou, né? E de fato, o conteúdo é muito bom, muito denso, muita coisa. Então, assim, você tem que ter tempo, né? Você tem que ter dedicação, porque só o Gustavo não ajuda. Então, depende muito também da pessoa. E aí você tem muito conteúdo. E o que me impressiona mais é que não é um conteúdo apenas de Elixir, né? É um conteúdo de desenvolvimento como um todo. E aí você compreende o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ah, como é que eu faço um design? Vamos lá, puf. Como é que eu faço aqui? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu testo? Como é que eu faço o deploy? Então, o CI/CD é muito forte no curso, e isso é muito bom nos dias de hoje. Então, Uhum. muitas vezes você pega uma empresa que não tem tanta estrutura, por exemplo, tem empresas que você consegue ter um time de operações ali para configurar um Kubernetes, para fazer os scripts, fazer tudo. Tem empresa que não. E aí acaba que o dev tendo que fazer tudo, né? E o Elix Pro, ele tem essa coisa boa de não focar somente em Elixir, né? E ter um pouco de abrangência nessas bordas que existem aí no desenvolvimento de software, né? E é isso. O que você falou é bem interessante, porque é uma coisa que eu não sei se você já enxergou, mas eu já vejo isso já vai fazer uns 2 anos. O que eu vejo de cliente que atrasa projeto porque não tem uma configuração, não tem uma qualidade de início muito boa, não tem uma pipeline já definida de CD também muito boa, de atrasar projeto. Ah, deploy por último. Nossa, o que eu já vi de gente se É, lascar por causa disso. Ah, o que eu já vejo de gente se lascar por causa disso, ou às vezes a gente que roda as paradas na mão, de fazer o rollout, aí todo mundo fala, uai, mas já teve caso assim de um brother, um cara que a gente estava conversando, ele perguntou, ué, mas vocês não têm pipeline de CI/CD, por que vocês estão fazendo um rollout? Uma coisa é você ter um rollout com uma parada de, tipo, um banco de dados só, um sistema só, outra coisa, você tem uma integração de 7 na época, foi 7, 8 sistemas que todos eles precisavam rodar com autorização de banco de dados, etc. E aí cada um dos maintainers tinha uns que não tinha script. Nossa, demorava demais, cara. Demorava demais para fazer essas paradas. imagino. E é um perigo que as pessoas não vê, cara. A minha pergunta para É, ti, não pode falar, depois eu te faço outra pergunta. é uma coisa que tu falou, né? Tipo, as pessoas isso é uma visão já antiga que eu acho que tem que ser Que- superada, né? Do deploy, do deploy por último. Então, as pessoas geralmente configuram o deploy por último, né? Só que com as entregas têm que cada vez ser mais rápidas, com o advento de microserviços, então a gente tem que começar as entregas o quanto antes. Então, as entregas têm que ser o quão atômicas possíveis. E você ter uma configuração de pipeline CI/CD logo no início é uma vantagem sem tamanho nas suas entregas. Assim. É muito mais vantajoso. E isso o Gustavo traz isso. O Gustavo traz bastante essa questão. E eu lembro dos primeiros projetos, as primeiras aulas são sempre configurando CI/CD, sempre configurando CI/CD. Pode surgir É, ali uma afinaçãozinha depois, mas é sempre no início está sendo configurado CI/CD. Isso é é, importante. isso é importante mesmo, concordo. Já de princípio é tanto para validar o que eu estou ensinando, se realmente o que eu estou Hum, ensinando está sendo válido, quanto para a pessoa também se, tipo, eu parece que é bobeirinha, mas até o que eu percebo. hum. Vocês mesmo que se aprovam quando tem a CI/CD na parada, Sim, vocês podem ir para a próxima uhum, aula. Isso que eu achei interessante. E no uhum. começo, Cadmo, lá quando você falou, vamos escrever e tal, você tinha alguma coisa que te parava para falar assim, meu, não vou comprar, não vou entrar nessa turma do Elex Pro? Tinha alguma coisa que você pensava? Cara, eu não, porque, tipo, era mais uma questão de tempo. Pô, eu ficava com dúvida relativa ao tempo que eu tinha para me dedicar.
Mas como eu estava muito querendo investir em Elixir, né? Não, eu vou ter que dar um jeito de encontrar tempo na minha janela aqui para fazer o Elixir Pro, porque não tem outro canto. Eu não tinha, não sei como é que tá. Não tem outro canto. E, tipo, eu tinha muito. Eu sempre fui muito grato pelos vídeos do YouTube, porque os vídeos do YouTube me ajudaram bastante no meu aprendizado. Então, cara, se o YouTube tá bom assim, vamos ver o que, que tem aqui por trás aqui do Alex Pro aqui. Vamos ver o que, que tem Certo. aqui por trás. E aí, cara, eu entrei, não me arrependi em nenhum momento, não. Eu nem pensei assim de não fazer. Eu acho que foi uma decisão bem rápida, assim, porque eu estava muito querendo compreender melhor a Elixir, então foi muito rápido. Hoje, por tudo que eu vejo de Elixir, eu já pego ali, eu já comprei meu ingresso da Codebin, eu já vou pegando ali, porque eu acho fantástico. Eu nunca gostei tanto de uma linguagem como eu gostei de Elixir. Assim. É, isso é verdade. O Elixir é muito louco, cara. Porque, igual o Gessandro, ele falou, Gustavo, eu tinha medo da questão do valor e tal, e você já nem pensou nisso. E você foi um aluno, assim, bem quieto, cara. Tipo, você não interagia no grupo, mas eu falava, como é que tá Uhum. esse cara? Ele não fala, ele comprou a parada e Uhum. não fala um A comigo. Não interage, É, mano. é, Deixa eu dar uma olhada como tá. Aí, quando eu fui sim, ver, mano, ele já tá. Você fala que não tem tempo, é, que no primeiro mês você já tinha consumido 65% do curso. sim, E eu falei, mano, sim, é muita aula, velho. Ele consumiu tudo isso, é, cara. Deixa eu entender o que tá acontecendo com esse cara. uhum, Até que eu falei, vou abordar ele pra ver o que tá acontecendo. Aí, sim. aí É eu que eu sou o perguntei tipo do cara. Ah, foi mal, desculpa. não, que eu Vou falei assim, falar. vou abordar para ver qual que é a expectativa dele, que Uhum, tinha gente tudo querendo entrar em vaga, eu fui ver com você o que você estava querendo e tal. uhum. Você é do tipo do cara, Então, eu acho que falei poucas vezes ali, eu não sou muito de interagir em grupo, eu tenho esse erro, eu diria que é um erro, uma má qualidade, né, dessa parte de me comunicar em grupo. Eu trabalhava meio que em silêncio ali, eu pegava ali meus dias ali, não, eu vou fazer aqui 20 aulas hoje aqui, e vou correr, ô louco, porque mano. eu não consigo chavear muito contexto. Então, eu tenho que consumir algo muito rápido, aí eu paro, aí faço outras coisas, aí depois eu volto e meto. E assim foi o X-Pro para mim. Eu fui até a fase 4, mas não assim, do final de semana, basicamente o dia todo, Ô entendeu? louco. Porque eu precisava consumir rápido, porque o meu tempo é muito corrido, e eu precisava consumir rápido. Como tu diz, a gente conversava ali nos backgrounds para me entender as coisas mais um pouco diferentes, assim, as coisas mais complexas ali das decisões, a gente discutia muito. As nossas discussões sempre eram muito grandes, diferentes das interações com o grupo em si. Eu estava sempre ali, a gente no privado, a gente discutia muita coisa, até hoje a gente discute muita coisa, assim, principalmente de arquitetura, eu pelo menos sou apaixonado por arquitetura de software, e a gente sempre troca uma ideia, e assim, eu consumi o Explore demais, assim, Eu lembro. foi muito importante para mim. Embora parecesse que eu não interagia muito no grupo, mas os vídeos ali do Explore estavam na segunda tela aqui a todo momento. Eu lembro. Eu lembro até que eu falei, E, eu olhei e falei assim, opa, peraí, ele já passou da fase 2, terminou a fase 3, tá indo para a fase 4, peraí que eu vou abordar ele para indicar algumas vagas. uhum. E por que você decidiu confiar em mim, mano? Essa é a pergunta. Que às vezes, assim, eu Cara, sou desconfiado pra caramba, cara. E eu procuro até fazer o possível pra pessoa não desconfiar de mim. Eu não... E aí eu falei assim, eu vou entregar muito conteúdo no YouTube, eu vou dar aquela... Lembra da garantia? A garantia ainda continua, aquela lá de 30 dias, 90. aham, sim, sim, Porque eu falei sim. assim, cara, porque eu acho que é uma parada assim que eu sou desconfiado e eu procuro passar isso, procuro fazer a pessoa se sentir confiada, sentir que eu transmito confiança. O que fez você decidir confiar em mim? Cara, eu acho assim que a proximidade, assim, eu achei que a atenção, eu gosto de pessoas que dão atenção aos alunos, então eu via a interação ali direta, sempre, por exemplo, você colocou aí que você tem 30 dias, né, até para desistir lá, se você não gostar. E logo no começo você percebe que você tem bastante atenção eu tive bastante atenção sua, do Eduardo também, o Eduardo me ajudou algumas vezes, ele, assim,
e foram sempre muito prolixos, ali, muito ativos em ajudar todo mundo, entendeu? E assim, e muitas vezes não adianta ter um conteúdo bom, né? Se você não é uma pessoa bacana, se você não tem empatia com o público. Então, isso ficou claro para mim desde o começo, ficou claro a atenção em tentar colocar as pessoas nos melhores caminhos. Então, eu acho assim que todo mundo que quis trabalhar com a Elixir, o Gustavo tentou de alguma forma colocar em algum canto. E hoje eu estou onde eu estou e eu vou sempre dizer, o Gustavo ajudou bastante, enfim. Eu posso ter meu mérito também, mas o Gustavo foi sem dúvida Tem seu um mérito, com certeza. intermediário aí fantástico e ajudou muito. E eu acho que todo mundo ele teve essa preocupação. Eu não estou por fora um pouco de todos os alunos lá, mas eu vi que ele sempre teve essa preocupação de colocar cada um ali nos seus lugares em relação à oportunidade profissional, a trabalho assim sempre conversando com os gestores eu já via muito isso. Participei de N seleções, eu acabei ficando na Swap por uma questão de escolha minha, mas a gente teve várias oportunidades e muitas delas foi o Gustavo que me colocou assim. E assim, essa atenção de não só fornecer conhecimento, mas de fornecer uma carreira mesmo. Isso foi importante, assim. Gratidão, cara, gratidão. E com a gente está falando de confiança, eu não, acho que agora eu posso abrir. Teve uma pessoa que entrou na turma de vocês, que foi, comprou o curso e cancelou e veio me pedir desculpa. Eu falei assim, mano, mas está lá, é garantia sua, é direito seu. A pessoa às vezes fica meio Sim. constrangida, mas resultado, Uhum. aí abriu outra turma, lá entrou pagando mais caro ainda. Sim, sim, sim. Ele, nossa, mano, o que que eu fiz? Eu não sei o que que deu na minha cabeça, tal. Mas foi engraçado. Essa história foi Isso bem acontece. engraçada. Sim, sim. Isso Teve, acontece, às vezes a pessoa está ali, né? Enfim. eu acho que só falando de confiança, às vezes eu acho que é bom citar esse caso que aconteceu. Depois que você Uhum. aplicou, começou a aplicar o Elex Pro até mesmo hoje na sua app, você teve muito resultado? Cara, sim, sim, assim, a gente basicamente usa o mesmo padrão de código, né? Assim, tipo, tenho tentado mudar algumas coisas também, mas eu sempre sigo ali o padrão de código da Swap Uhum. não, tipo, que a gente aprendeu e aplico na Swap, né? E a parte que o Gustavo aborda muito também, tipo, clean code, a gente parte muito nisso, os pipelines, a atomicidade das funções. Então, tudo isso eu tento trazer para o meu ambiente de trabalho, né? E me ajudou bastante, sim, o, o Alex Pro. E nessa questão de você falar assim de que ajudou bastante, nossa, até esqueci a pergunta que eu ia fazer para ti, que até veio essa dúvida. Vamos seguir e aí depois a Uhum. gente Sim. conversa mais. Qualquer coisa que se lembrar, É, retorno. tranquilo, eu acabei esquecendo a pergunta. Como é que você se sente Beleza. depois de você, que em menos de 3 meses no Elex Pro, você já estava, tinha uma empresa que você já tinha passado, eu falei, não, vai para tal empresa, eu te passava aquelas empresas, e eu ainda te passei a sua. Como é que você se sente depois de que, foi que uns 3 meses depois do Elex Pro você já foi para a Swap? Eu acredito que sim, viu, Gustavo? Eu acredito que sim. Eu lembro que eu fiz o meu. Eu tava na minha empresa anterior e eu já tinha um mês e meio de, de Alex Pro, né? E aí a minha preocupação era terminar o máximo ali, mais rápido. Eu não me preocupava em mudar de trabalho, porque eu estava financeiramente para mim, eu estava bem. Então, não era uma questão. E aí não, eu tenho que estudar Elixir aqui, eu vou aprender aqui mais e tal. Eu desenvolvi Elixir anteriormente também, mas não tinha, eu me dividia entre Elixir e JavaScript, então era bem diferente, e .NET Core. Então eu estava preocupado mesmo de estudar Elixir, e também tem uns projetos meus aqui que a gente até já conversou aí, então eu aplico Elixir também aqui. E assim, depois de um mês e meio, 2 meses de Elixir Pro, eu comecei a aplicar mesmo para Elixir, né? E comecei não, vou mudar de trabalho, eu vou para uma empresa só de Elixir, eu vou decidir que eu quero Elixir, porque era uma dúvida que eu tinha, de chavear para Elixir. Será que eu devo sair de uma coisa que o mercado tem Uhum. muito potencial para ir para uma linguagem que eu não sei. Honestamente, eu não sei o futuro da Elixir.
entendeu? Me parece bom, me Sim. parece bom, me parece muito bom, me parece muito promissor, mas como toda linguagem nova, a gente percebe que nós temos duas linguagens muito fortes aí que são muito bem consolidadas. E eu estava numa delas. E sair de uma dessas linguagens, como desenvolvedor sênior, numa dessas linguagens, eu já estava no pé de ser arquiteto. Eu tinha entrado para Tech Lead na minha empresa anterior. E já estava no pé para ser arquiteto. E aí você pega, não, vou mudar isso tudo aqui, eu vou iniciar uma nova fase da vida aqui e focar só em Elixir. E aí, isso foi o grande ponto, e que muitas vezes eu pesei antes de aplicar para a vaga em Elixir. Cara, eu não sei se eu saio, eu não sei se eu saia, ou enfim. E aí eu agi pela vontade da linguagem. Eu não pensei em mercado, eu não pensei em futuro, eu não pensei em nada. Eu simplesmente, cara, eu gostei de Elixir e eu quero ficar só em Elixir. E essa foi a minha decisão, que eu não sei se foi boa ou se foi ruim. Eu espero que tenha sido muito boa. E eu acredito que vai ser. E aí eu comecei a aplicar para a vaga em Elixir, né? E tive sucesso em várias. Tive sucesso em várias, né? E eu lembro que eu estava numa empresa muito boa, cheguei para o Gustavo. Gustavo, consegui aqui, porque para mim era importante, assim, tipo, mostrar para o Gustavo, cara, tá aqui. Porque isso não era só meu, isso não era Uhum. só meu. Tipo, teve trabalho dele, e eu consegui, né? Eu consegui mudar. Porque eu tinha uma preocupação de mudar para uma empresa mas eu tinha que mudar para uma empresa que me desse tão bem como está anterior. Então, eu acabei conseguindo, porque eu estava conseguindo coisas um pouco mais menores, facilmente, mas para um mesmo nível eu não estava conseguindo. E acabei conseguindo, né? E aí o Gustavo, falei com o Gustavo, tá, o Gustavo, cara, boa, mas eu acho que tu tem que ir para tal canto, eu acho que tu tem que ir para tal canto, eu acho que tem que ir para swap, não sei o quê. Aí ele começou a fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça aí. Aí Foi eu, meio que uma livre espontânea. Eu acho que teve uma livre espontânea pressão para você se aplicar em tudo quanto é vaga de Elixir também que eu te mandava, né? sim, Falava que você era sim, indicação. sim. Aham. Eu fui para muitas entrevistas de vaga por causa do Gustavo. Muitas mesmo. A galera chegava, o Gustavo chegava a me dar no WhatsApp dos outros, já falei com fulano, e é isso que eu ficava assim, cara, o cara é legal mesmo. E nesse tempo eu não tinha muita abertura com o Gustavo, era logo um mês e meio ali. E aí o Gustavo, não, te passei teu WhatsApp para fulano, ele vai te ligar, e o cara me ligava mesmo, entendeu? E eu lembrei que o TAC veio falar comigo da sua, pegou o WhatsApp meu com o Gustavo e o TAC já estava no meu WhatsApp. Então, assim, o Gustavo se esforçou muito para me ver ali trabalhando de fato em Elixir em algum canto. Isso eu agradeço muito. E aí acabei que indo para a Swap. Eu estou falando tanto o nome Swap, eu nem sei se eu posso. Ah, Mas, pode falar, pode mas falar. Eu que coloquei muita força para você ir para lá também. Nossa, eu é, falava, tá, que você vai ter que fazer, tá, que vai, que não sei o que, corre. Falei, o Cadmo tá em não sei quantos processos, mano. Eu ficava colocando pressão. Cadmo, eu coloquei, e aí eu não tô nem aí se você não, se ele não passar, corre sim. atrás dele. É, Aí foi isso. E aí deu certo, cara. Eu me senti super bem, ainda me sinto uma empresa fantástica que eu tô. O pessoal me trata muito bem, o pessoal muito bacana demais e estou feliz. Não me arrependi no momento da minha escolha. E graças a Deus tô ali que se for aí, né? E sou apaixonado por Elix. Estudo todo dia. Todo dia eu estudo alguma coisa nova ali. São duas coisas que meu paixão é a arquitetura de software. Eu tento aplicar padrões usando o Elixir, fazendo tudo isso e, enfim, eu estou gostando muito de Elixir. Eu acho fantástico. Legal. Você falou assim de. Ô, louco, esqueci outra pergunta, cara, acredita? Você Tem que falando ter um sobre. script. Não, tem um script aqui, mas é uma pergunta Tem? aleatória. A minha pergunta Ah, para tá. você é, lembrem, gosto de falar, dá esse medo de trocar de carreira. Uma coisa que eu Sim. recebo muito é a dúvida de muita gente. Tenho medo de migrar para Elixir. Quanto que eu recebo de dúvida de pessoas? Parece que quando as Uhum. pessoas entram no Elixir Pro, elas já não tem mais essa dúvida. Mas o que que você fala para essas Sim. pessoas assim que fala, pô, tenho medo de começar minha carreira com Elixir, de trocar de linguagem? Cara, quando eu tive essa dúvida, tem um cara que eu admiro muito que é o Akita.
Uhum. E ele disse uma coisa que eu acho bem válida. Você, como um desenvolvedor, você tem que ser responsável pelo momento que você inicia e que você sai de uma linguagem. Então, assim, eu percebi que eu fazia isso de forma muito, assim, que eu nunca percebi, mas eu fazia isso. Eu passei tantos anos numa linguagem, aí depois eu mudei para outra e passei mais tantos anos. E eu hoje estou em Elixir e vou passar mais tantos anos. E daqui 10 anos, talvez, 8 anos, eu saia para outra. Assim, isso é bem normal. Isso é bem normal, eu não vejo isso como um problema. Muitas pessoas acham que você tem que ser estático e ficar ali só naquela linguagem ali, mas não, eu não tenho esse pensamento. Eu acho que um bom desenvolvedor ele tem que ser bom de código. Sim, Então, bom de especialmente código, bom bom de de código. arquitetura, bom de padrão, enfim, ele tem que ser bom de código. E um cara que é bom de código, ele independe de linguagem, porque linguagem é para problema. É claro que se você conhece bem a Elixir, você vai saber usar o Array, você vai saber usar o OTP direitinho, você tem amplitude da linguagem Elixir como um todo, você vai saber de que forma você resolve cada problema. Isso é importante. Você não vai ser um codificador trivial ali, né? Então, Sim, saber muito bem a linguagem é muito importante, mas se você entende bem de código e de sistemas, de desenvolvimento de software, a migração da linguagem é só um detalhe, assim. é. Você vai estudar muito, você vai estudar muito, você vai ter que se esmerar bastante para aprender, livros, vídeos, AliExpro pra caramba, enfim. Mas você vai conseguir, Mas você não consegue ser um bom desenvolvedor da noite para o dia. Isso é verdade. Mas você consegue aprender a linguagem da noite para o dia. Aí parece frase de efeito. Tá vendo aí? Mas é bem isso, assim. Então, assim, a minha mudança para Elixir foi justamente essa. Eu estava cansado de dar new em objetos, entendeu? Eu não aguentava mais assim, não, eu acho que o paradigma funcional é fantástico. É lindo um código ali que você vê ali os pipelines direitinho e tal. O OTP é fantástico, assim. Acho que a principal coisa do Elixir, sim, é o OTP. Se você consegue entender bem o OTP do Elixir ali, você vai estar muito bem, porque muitos problemas é, ficam pequenos para isso. Sim, nossa, demais, cara. Fica bem pequeno. Acho que a conversa técnica, você falou diversas coisas que dá. Vou te chamar de novo para a gente fazer algumas conversas mais técnicas aqui no canal. Uhum. Bom, Boa. Cadmo, para pedir, dar um salve aí, quer passar rede social para os caras aí, quer dar um recado. A gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Boa. Eu deixo aí o meu LinkedIn é Cadmo Hart. Quem quiser Uhum. trocar uma ideia, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, trocar uma ideia de Elixir, enfim, qualquer coisa, tá lá, né? Eu, infelizmente, não tenho rede social nenhuma, Instagram, essas coisas não tenho, mas meu LinkedIn tá lá, né? Quem tiver alguma dúvida aí, quiser trocar uma ideia, tamo aí, tamo junto. Agradecer o convite do Gustavo aí, né? Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando. Hoje a conversa não foi técnica, mas foi mais de carreira, enfim, sobre a Alex, sobre o Alex Pro, enfim. E é isso. É, sucesso a todos aí. Quem tiver interesse em Alex aí e tiver alguma dúvida, vai para o Alex Pro lá primeiro, vocês vão me encontrar lá também. Vocês vão me achar lá no Discord, na comunidade, vão achar um monte de gente legal, bacana. E vocês vão ver um conteúdo muito fantástico, hein? Acho Falou. que eu tenho a ganhar. Ok, Cadmo. Muito obrigado, pessoal. Esse é o Cadmo. Orgulho meu aí. Valeu, é isso. De verdade. Vou falar, se você quiser, se você estiver assistindo aqui até o final, se você está com dúvida de Elixir, eu vou soltar uma frase que eu ouvi esses dias. Mano, eu preciso de 20 Cadmos. A gente só está esperando você. Beleza, É. então, pessoal, um grande abraço. Obrigado, Gustavo. Valeu, irmão. Valeu!